Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, vamos orar, pedindo para que Deus esteja recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deste. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de vir até a Ti, através da oração, Senhor, como povo escolhido, como igreja, para intercedermos uns pelos outros, para Te louvar, para exaltar Teu santo nome, Senhor, para Te agradecer as muitas bênçãos, as incontáveis bênçãos que temos recebido de Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando, esteja nos motivando, Senhor, a permanecermos firmes na Tua obra e permanecermos firmes, Senhor, na Tua vontade. Abençoe cada participante deste culto, Senhor, esteja recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. É no nome do Teu Filho amado Jesus, com perdão dos nossos pecados, que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, de 20 a 22, diz assim a palavra do Senhor: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Amém? A
vamos orar nesse momento. Nós temos aí visto pessoas, famílias enlutadas, famílias que estão passando por dificuldades financeiras, pessoas desempregadas, pessoas que estão doentes, precisando de recuperação. Nós vamos orar. Nós vamos contar hoje com as orações dos irmãos Igor e da irmã Luana. Vamos orar, vamos acompanhá-los em oração. Esteja orando também aí da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você esteja. Boa noite, irmãos. Vamos fazer uma oração intercessória nesse momento e lembrar dos nossos irmãos que estão enlutados, que estão passando por dificuldades financeiras, que estão desempregados, que Deus possa ser com eles, né? Nesse momento tão difícil, que nós também possamos interceder uns pelos outros. Oremos. Obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Tua presença, ó Deus, engrandecendo, louvando o Teu santo e excelso nome. Te colocamos, ó Deus, na Tua presença, a vida dos nossos irmãos, os nossos familiares, ó Pai querido. Sabemos que nós necessitamos, ó Deus, estamos passando por dificuldades, ó Pai querido. Sê com o problema, ó Deus, a angústia de cada um dos nossos irmãos, ó Pai querido. Nós sabemos que tudo depende do Senhor, sabemos que tudo vem do Senhor, ó Pai. Supre todas as nossas necessidades, sê conosco os nossos projetos, nossos desafios, ó Pai querido, que sempre nós possamos, ó Deus amado, colocar as nossas vidas diante do Teu altar e também, ó Deus, confiar na providência do Senhor. Te oramos agradecidos pelo nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu vou pedir aos irmãos que nós fechemos nossos olhos e elevemos nosso pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que se encontra nas alturas dos céus, mais uma vez Teu povo, Senhor, se encontra, Senhor, com um pensamento elevado a Ti, para Te render graças primeiramente, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia, o Senhor tem nos dado saúde, Senhor. Eu te peço nesse momento que o Senhor abençoe o Teu povo na face da terra, Senhor, que o Senhor venha ser com os enfermos, os enlutados, Senhor, na obra também. Senhor, abençoa o nosso pastor da nossa igreja, Senhor, venha ser com ele, a irmã Lucineide. Abençoa que eles possam dirigir com sabedoria a Tua igreja. Abençoa cada irmão, Senhor, que está junto conosco nessa oração, Senhor, com cada um, abençoa a vida deles, Senhor, não deixa o alimento faltar. O Senhor conhece a necessidade, Senhor, de cada lar, Senhor, conhece o coração, Senhor, de cada pessoa, Deus. Te peço que o Senhor abençoe, Senhor, para que essa doença, Senhor, possa, Senhor, se afastar de nós o mais rápido possível, para que nós em breve possamos estar reunidos na Tua casa, Senhor. Também te peço que nesse momento, Senhor, abra nosso coração para nós percebermos, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia na nossa vida, que o Senhor seja conosco e que nós possamos, Senhor, sair mais fortes, Senhor, desse período difícil. Tudo que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, que vive hoje e eternamente. Amém. Caminhos meus, oh, não te desanimes, canta ao hino a Deus. Cada nuvem escura uma cura ministras, quando em teu coração vem dar perfeita paz. Sim.
Olá, mais uma vez com alegria no coração, estamos com a oportunidade de anunciar a palavra de Deus e hoje justamente nós vamos pensar sobre a Bíblia, o que ela faz na nossa vida, o que a sua mensagem realmente pode produzir na vida das pessoas. Vamos ler então versículos 12 do capítulo 4 da carta aos Hebreus. E ele nos fala justamente sobre a palavra de Deus. Ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, o texto, o versículo nos fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. E por isso ela produz nas nossas vidas, daqueles que realmente creem nela e estuda esta palavra, produz bênçãos maravilhosas na vida do ser humano. E infelizmente nós verificamos hoje que muitas pessoas, até líderes religiosos, têm realmente feito interpretações que não são verdadeiras da palavra de Deus, porque eu tenho um princípio comigo de que Bíblia se entende com Bíblia. A Bíblia não se contradiz, ela é a revelação de Deus, uma revelação que progrediu e chegou até Jesus Cristo, que veio trazer então a sua graça maravilhosa. Então, muitas vezes nós vemos que as pessoas têm alterado, têm adulterado, têm usado a palavra de Deus até para ganhar dinheiro. Mas não é isto o sentido da palavra de Deus. Nós vamos ver então que por ser viva, o que esta palavra faz na nossa vida. Os homens e o diabo estão trabalhando para então desacreditar a Bíblia, para denigrir realmente a mensagem da palavra de Deus. Mas Jesus diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele diz isso em Mateus 24, 35. Ela é uma palavra eterna, uma palavra revelação de Deus para o nosso coração. Em primeiro lugar, nós podemos destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso produz a fé no coração do pecador, na vida, a fé que salva. A fé que salva não é inerente ou não está inerente na vida do homem. Ela é uma dádiva de Deus para o homem. E então, Paulo, escrevendo aos Romanos 10, 17, ele nos fala o seguinte, que e assim a fé vem pelo ouvir e pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da pregação da palavra ou da leitura da palavra de Deus. Então ali nasce a fé, surge na vida da pessoa para que ele creia em Cristo Jesus, para que ele creia em Deus. Efésios 1:13, o apóstolo Paulo também fala: em quem também vós, depois que ouviste
a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, ou tendo crido em Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, ouviu o evangelho e creu em Cristo, e por isso, então, tiveram a salvação e foram posteriormente selados com o Espírito Santo que Jesus prometeu dar àqueles que creem nele. 1 Pedro, nós vamos ver agora o segundo ponto aí que Pedro nos fala, que a palavra de Deus é viva e eficaz, por isso dá nova vida ao pecador. Pedro diz, na sua primeira carta 1:23, ele diz: tendo renascido, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, e é eterna. Então, o pecador recebe uma vida nova por esta palavra, que é a semente de Deus colocada no nosso coração, na nossa vida, e ela germina e produz uma vida nova, uma vida diferente, um novo nascimento nas nossas vidas. E Lucas 8:15 nós lemos Jesus, na parábola do semeador, ele falou que o semeador saiu a semear a palavra de Deus. E ele então levou a mensagem de Deus, e ele diz então no versículo 15 de Lucas 8, a que caiu, ou seja, a semente que caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Então, a semente do evangelho, uma vez caindo num coração reto, um coração que realmente quer viver para Deus, então ela germina e produz então frutos na vida desta pessoa, produz vida nova na vida desta pessoa. Lucas 8:11 também nós lemos: este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Então é uma semente que é plantada pelo Espírito Santo, que é germinada pelo Espírito Santo nas nossas vidas e que gera nova pessoa, que gera o novo nascimento. Por isso a palavra de Deus, por ser viva, produz um novo nascimento na vida da pessoa. Em terceiro lugar, a palavra de Deus é viva e eficaz, por isso purifica o pecador dos seus pecados. Nós lemos em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quer dizer, uma vez que nós ouvimos a palavra de Deus e absorvemos a palavra de Deus no nosso coração, então ela nos purifica dos nossos pecados. É a palavra do Senhor. Jesus disse para os apóstolos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, que eu vos tenho ensinado. O meu ensinamento entrou no coração de vocês e mudou a vida de vocês. E então agora vocês estão limpos dos pecados, porque a palavra entrando em nós, então o que acontece? Nós passamos agora a evitar o pecado na nossa vida. Nós podemos ver ainda o Salmo 119, versículo 11, quando o salmista fala a respeito da palavra de Deus, ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, realmente a palavra de Deus purifica a nossa vida, porque ela evita com
a ação do Espírito Santo, porque ela é a espada do Espírito Santo, então ela evita o pecado, que o pecado entre na nossa vida. Quando o pecado vem para entrar, o Espírito Santo nos mostra através da sua palavra que aquilo é um mal e que nós precisamos evitar. Em quarto lugar, a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Por isso, ilumina a vida do crente, a vida do homem, a vida do ser humano, aquele que crê em Jesus. O salmista escreve isto lá no Salmo 119, versículo 105. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então funciona como um farol, né, que ilumina onde devemos pisar, ilumina o caminho em que nós devemos andar. Por isso, a palavra de Deus ilumina a nossa vida, né? O mandamento do Senhor, diz o salmista, é puro, ilumina os olhos do homem, daquele que pratica a palavra de Deus. Por isso, ela é viva e eficaz e ilumina a nossa vida. Precisamos colocar a palavra de Deus, que é uma lâmpada para a nossa vida, para o nosso viver. Em quinto lugar, a palavra de Deus é viva e eficaz, por isso santifica o crente, santifica a vida do crente, daquele que crê, daquele que aceitou Jesus Cristo. Jesus, quando orava pela sua igreja antes de partir deste mundo, então ele orou e disse: santifica-o, Pai, na verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, santificar na verdade. Quando nós queremos uma vida de santificação, nós não devemos correr, subir um monte para a gente orar, para se tornar mais santo. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. É ela que nos santifica. Tudo que nós precisamos para uma vida íntegra, nós encontramos na palavra de Deus. Ela realmente nos dá aquilo que nós precisamos para viver uma vida centrada em Deus e firmada nos propósitos e na vontade do nosso Deus. No Salmo 119, versículo 9, nós ainda podemos ler o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então, a palavra de Deus, ela nos santifica quando nós guardamos os princípios de Deus, os ensinos de Jesus, os mandamentos de Jesus para a nossa vida. Nós vamos adquirir uma vida correta diante do nosso Deus. Em sexto lugar, a palavra de Deus é viva e eficaz, por isso dá ao crente uma vida ideal, uma vida correta, uma vida que agrada ao Senhor. 2 Timóteo 3,16, Paulo escreve a Timóteo e ele diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então a palavra de Deus, ela realmente nos ensina, nos molda, ela nos transforma e ela ensina o que é justo, o que é correto e a maneira que devemos nos comportar diante do nosso Deus. Tiago diz
na sua carta, capítulo 1, versículo 22, o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando nós praticamos a palavra, quando colocamos a palavra de Deus em prática na nossa vida, então nós vamos ter uma vida diante de Deus agradável a Ele, uma vida ideal como crente, como servo do Senhor que somos. Então é preciso realmente que nós tenhamos a nossa vida fundamentada nos ensinos da palavra de Deus. Em sétimo lugar, a palavra de Deus é viva e eficaz, por isso pode dar ao pecador conhecimento do plano de salvação para a sua vida. O homem, ele encontra na Bíblia uma sabedoria, um conhecimento do propósito de Deus para a sua vida, e através deste conhecimento o Espírito Santo vai então orientá-lo a procurar Jesus para resolver o seu problema, para ter então a salvação, a vida eterna. Por isso que Paulo escreve em 2 Timóteo 3,15 o seguinte: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, a pessoa, conhecendo a Bíblia, ele vai então conhecer a vontade de Deus. E o Espírito Santo agora, a palavra é a espada dele, e então ele vai trabalhar na vida dessa pessoa, vai convencer essa pessoa para que para que ela possa então ir a Jesus, porque lá está a solução para o seu pecado, para o problema do pecado na sua vida. É por isso que então nós vimos em João 5:24, Jesus falando sobre esta verdade. Ele diz o seguinte: que a verdade, todo aquele que vem a mim e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então conhecimento da palavra de Deus, ele vai descobrir realmente o plano de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida. E crendo então em Jesus Cristo, crendo naquele que enviou Jesus, que a pessoa vai ter então a vida eterna. Por último, em oitavo lugar, a palavra de Deus é viva e eficaz, por isso é o meio que Deus vai usar para julgar o homem na sua volta. Em oitavo lugar, então, a palavra de Deus é viva e eficaz, por isso é o meio que Deus vai usar para julgar o homem na volta de Jesus Cristo, porque o homem pode alegar para Deus, embora isso não justifica, que nós não víamos o Senhor é um Deus invisível e nós não podíamos ver, como é que nós íamos crer? Mas a palavra de Deus está no mundo, está ao alcance dos homens para que eles possam conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João 12:48, a palavra de Deus diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa
a julgará no último dia, no dia do juízo final. A palavra está no mundo, ao alcance dos homens, e os homens precisam conhecer a Deus através da palavra. Eles podem pegar a palavra e ler e conhecer o propósito de Deus para as suas vidas. Então a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, é suficiente, é autossuficiente. Ela é um livro que nunca desatualiza, ela está sempre atual. É um livro que quem escreveu foi Deus, revelou a nós, e ele então sabe, conhece o homem nos seus problemas, mesmo antes do homem existir, ele conhece. Por isso a Bíblia não vai desatualizar, porque ela vai falar justamente os problemas que o homem tem, os problemas que o homem é na sua vida, e ela é viva e eficaz, autossuficiente. Ela pode penetrar na vida do ser humano e mudar a vida do homem. No Salmo 1, versículo 2 e 3, o salmista fala: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz na nossa vida. Ela é a ferramenta, a espada do Espírito Santo. Ele trabalha na nossa vida com a palavra de Deus. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus, colocá-la, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, colocá-la no nosso coração para que nós possamos dar oportunidade do Espírito Santo para trabalhar em nossa vida. Por isso, a Bíblia tem sido atacada de todas as maneiras, porque ela é a revelação de Deus, é o testemunho de Deus aqui nesse mundo. O homem vai ser julgado por ela, porque ele pode ter acesso à palavra de Deus, à Bíblia, que é viva e eficaz. E o Espírito Santo trabalha na vida do ser humano com a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Então, ela é viva e eficaz. Nós precisamos, então, estar sempre lendo, estudando a palavra de Deus, porque Deus trabalha com a sua palavra na nossa vida. Ele nos santifica, Ele muda, Ele transforma, Ele salva as pessoas através do conhecimento, do ouvir a palavra de Deus e o convencimento do Espírito Santo da condição, da situação, do perigo que o homem enfrenta se não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe nesse momento. Amém. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue se verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti.
bênção e salvação, porta da vida aberta, a nossa redenção. Cristo salva o pecador, aleluia. Por Ele salvo eu sou. Amém. Nós estamos chegando ao final de mais um culto, agradecendo a presença, agradecendo a participação de cada um de vocês, seja através do Facebook da igreja, através do YouTube. Nós louvamos a Deus pela sua vida, convidamos a participarem conosco das nossas devocionais todos os dias, às 6 horas da manhã, às 20 horas da noite. Na quarta-feira nós temos o culto às 20 horas da noite, no domingo pela manhã nós temos às 10 horas o nosso culto, e no domingo à noite nós temos 19 horas. 19 horas é na igreja, começa às 19 horas e também é transmitido, porque nós somos limitados ao número de participantes no templo. São apenas 20 participantes, então é necessário que você que está assistindo, participando deste culto agora, se quiser participar, se não está no grupo de risco, faça sua inscrição para participar do culto. Nós estamos aí já com alguns inscritos. Então dê seu nome, 20 pessoas, enche rapidinho a fila. Se não der para ir nesse domingo, você vai participar no outro domingo. Mas o importante é não deixe de participar, seja presencialmente, seja online. Participe dos cultos, participe dos devocionais. Nós temos o nosso culto Kids também para as crianças. Esteja compartilhando nas suas redes sociais para que crianças sejam alcançadas. Esteja baixando os cultos Kids também, compartilhando aí para as crianças, cerca de 10 a 15 minutos cada culto. Isso não vai deixar com que eles se sintam, com que eles percam, né, a vontade. A criança tem atenção muito curta, então que eles sejam abençoados através do culto Kids. Também pedimos, irmãos, continuem orando uns pelos outros. Vamos continuar pedindo pelo nosso país, pelo nosso estado, para que essa Covid passe o mais rápido possível, que Deus proporcione a cura. Vamos orar, continuar orando pelo nosso pastor, pedindo para que Deus continue a fortalecê-lo, continue a abençoá-lo, guardando a sua saúde juntamente com seus familiares. Agradecemos de coração a participação de cada um de vocês. Pedimos que tenham aí um restante de semana muito abençoado na presença de Jesus. Fiquem com Deus. Um abraço.